compareceu ao Rock in Rio 2022 entre os dias 2 e 11 de setembro, talvez tenha esbarrado com um reforço de peso na equipe de segurança do evento, um cão robô. Não esse aqui. E após um breve momento observando o pequeno quadrúpede tecnológico, é impossível não imaginar que ele tenha sido inspirado nos implacáveis cães robô do episódio Metalhead da série Black Mirror da Netflix. Mas e se eu te disser que foi justamente o contrário, que os cães assassinos do Black Mirror é que foram baseados nele, apesar dele nem ser tão assustador assim, ao menos para humanos. Pois é, meu amigo, aqui é o WebDoc, cara, e agora a gente vai falar então sobre Rock in Rio, Black Mirror e cães robôs que sabem dançar. Então, se tu cancelou o churrasco de hoje só pra ouvir a banda Jovem Dionísio cantando Acorda Pedrinho ao vivo no Rock in Rio, tá na hora de dar aquela paradinha, fica tranquilo, porque o show só começa às 19h30, te joga no sofá e pega uma Malte 90 bem gelada, porque tá começando mais um WebDoc de sábado. Adoro, hoje é dia de rock, bebê. A primeira edição do Rock in Rio aconteceu em 1985, para vocês terem uma noção melhor de quanto tempo isso faz. Durante o 5º dia do evento ocorreram as eleições presidenciais, onde foi eleito Tancredo Neves com 72% dos votos, contra apenas 27% do seu oponente Paulo Maluf. Só que isso faz tanto tempo, pessoal, que as eleições nem eram diretas como são hoje, elas eram indiretas e quem escolheu o presidente eram os chamados colégios eleitorais. Após 20 anos de luta contra o regime militar, emocionado e gratificado, vejo-o desmoronar, votando com Tancredo Neves. Tancredo Neves, 429. E inclusive essa foi a última vez que um presidente foi eleito dessa forma no Brasil. Mas além disso, tinha uma outra coisa naquela época que era diferente de hoje em dia. O termo rock, do nome Rock in Rio, não era só um eufemismo como acontece hoje. Era rock and roll mesmo. Querem ver só? Esse aí era o flyer de divulgação do evento, que contava com o patrocínio da Embratur, Banco Nacional, Varig Cruzeiro, Artplan, empresa do idealizador do evento e publicitário Roberto Medina, e por último, mas não menos importante, olha aí, o que eu falei, né? Malte 90, ou Malte Nojenta, como era conhecida na época. E para quem duvida do nível das atrações presentes, pode dar uma pausa aí agora para conferir de perto. Inclusive, comentem aí embaixo quais desses shows aí vocês assistiriam se pudessem voltar no tempo. É tanta coisa boa, mas eu com certeza não perderia dessa lista aí Queen, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, B-52s, Scorpions e Def Leppard, correndo o risco de ser injusto aí com um monte de coisa boa que também estava por lá. Em entrevista dada à revista Veja em 2021, o Roberto Medina disse que a primeira edição do evento rendeu a ele nada menos do que 8 milhões de reais. Só que de prejuízo. E talvez por esse motivo, a segunda edição do Rock in Rio só veio acontecer 6 anos depois, em 1991, no estádio do Maracanã, e novamente deu um show em termos de atrações. In Excess, Faith No More, Sepultura, Judas Priest, Megadeth, Billy Idol, Information Society, entre tantos outros. Mas a banda mais esperada não era nenhuma dessas aí, e sim Guns N' Roses, que fez um dos seus melhores shows de todos os tempos, tocando músicas inéditas que posteriormente seriam lançadas em seus álbuns Use Your Illusion 1 and 2. Esse ano marcou também a estreia das participações polêmicas, que para muitos não combinava muito com o espírito do evento, nada mais ninguém menos que New Kids on the Block. E não faça essa cara aí não, viu? Porque o LP era da tua irmã, mas eu sei que tu ouvia também. 10 anos depois foi a vez da terceira edição, ocorrida em 2001, onde a grande novidade foi boicote de diversos artistas e bandas nacionais como o Rapa, Cidade Negra, Raimundos e Charlie Brown Jr., que reclamavam dos baixos cachês e por não disporem da mesma estrutura oferecida para as bandas internacionais, o que impedia, por exemplo, que eles fizessem aquela passagem de som antes dos shows. Na verdade, os gringos querem que a gente se foda. E eu quero que os gringos se fodam também.
Fora isso, Papa Roach, Oasis, Patufu, R.E.M., Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers e Queens of Stone Age foram algumas das bandas mais aguardadas de edição, que também ampliou o repertório de nomes polêmicos como NSYNC, Britney Spears e Sandy Jr. Inclusive foi nesse ano aí também, pessoal, que aconteceu aquela famosa e deplorável cena onde o Carlinhos Brown foi vaiado e atacado com garrafas e outros objetos arremessados pelo público. Pode jogar o que você quiser, que eu sou da paz e nada me atinge. Mais 10 anos se passaram e em 2011 chegamos à 4ª edição do evento. Metallica, Angra, Slipknot, Maná, Motorhead, Guns N' Roses, Evanescence e System of a Down faziam parte da programação, que contou também com o incrível Stevie Wonder, cujo show foi considerado por muitos o melhor daquela edição. E a partir desse momento aí eles estipularam então que o show ia passar a ocorrer a cada 2 anos. Paralelo a isso tudo, o Rock in Rio também se tornou internacional. Em 2004 ocorreu a primeira edição em Lisboa, em 2008 foi a vez de Madrid, na Espanha, e em 2015 em Las Vegas. No total, o Rock in Rio teve 21 edições, sendo 8 no Brasil, 9 em Portugal, 3 na Espanha e 1 nos Estados Unidos. Além dessas aí, 2 outras acabaram sendo canceladas em 2014, uma ia ocorrer em Madrid e a outra em Buenos Aires. E eis que depois desse rápido passeio aí chegamos finalmente à 9ª edição brasileira, que foi transferida de 2021 para 2022 por conta do Coronga, mas que tá aí, né, rolando a mil, cada vez abrindo mais espaço para novos estilos musicais, dos mais populares, como o funk e o rap, até novidades como o piseiro do João Gomes, que eu inclusive tive que pesquisar para entender do que se tratava. E assim, pessoal, não é de todo ruim não, viu? Eu tenho que tomar uma cervejinha antes. E entre grandes nomes dessa última edição do Rock in Rio, aí, como Offspring, Green Day, CPM 22 e Billy Idol, tava também uma outra atração internacional bem mais despretensiosa, mas que acabou ganhando a atenção da mídia de um jeito ou de outro. O cão robô Yellow. E é sobre ele, a origem dele, que a gente vai falar agora. Toda grande realização começa como uma ideia, e no caso da Boston Dynamics, quem teve essa ideia foi o engenheiro e professor do MIT chamado Mark Hyber, cujo sonho era levar a tecnologia disponível para desenvolvimento de robôs a um novo patamar. E a julgar pelo que a gente tem visto hoje em dia, né, eu acho que ele está conseguindo, ou melhor, a empresa dele, a Boston Dynamics, já que apesar de ainda estar na empresa e ser o atual chairman, em 2013 ela foi comprada pela gigante Alphabet, que também é dona do Google. Já em 2017 ela foi vendida para a japonesa SoftBank Group e mais recentemente em 2020 foi comprada pela gigante coreana Hyundai, ou Hyundai, como vocês preferirem. E eu não vou falar nesse vídeo aqui sobre todos os modelos de robô lançados pela empresa, porque eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, inclusive vou deixar o linkzinho aqui embaixo na descrição, nesse cardzinho lá no final do vídeo também, mas podemos citar rapidamente alguns, como o Big Dog, que foi o primeiro quadrúpede da empresa e chamou muita atenção em 2005, tanto pelo vídeo impressionante divulgado pela empresa, onde ele aparece em pleno funcionamento, quanto também pela paródia, onde 2 pessoas fantasiadas de Big Dog sofriam todo tipo de abuso durante supostas sessões de testes. E apesar de ter sido idealizado para funcionar como uma espécie de burro de carga cibernético e ajudar tropas militares a transportarem cargas em terrenos acidentados, o projeto acabou sendo cancelado, já que ele dependia de um motor de 2 cilindros barulhento pra caramba. Tipo, as tropas inimigas iam saber de longe que o Big Dog estava chegando. Já em 2012 foi apresentada a Cheetah, outro quadrúpede robótico como o Big Dog, mas bem menor e capaz de te perseguir a velocidades de até 45 km por hora. E para quem ficou assustado, saiba que também teve o Wildcat, que era do tamanho do Big Dog, mas também sabia correr, mostrando que nada é tão ruim que não possa ficar pior. Outro modelo interessante foi o Pac-Man, criado para testar trajes de proteção, o Atlas, que vocês já devem ter visto em algum vídeo fazendo parkour e outros tipos de truques, que também inspirou um vídeo de paródia, onde o robô também sofria bullying dos desenvolvedores, né? Só que com a diferença que dessa vez ele resolveu reagir e encheu eles de porrada. E assim como esses modelos aí, também tem diversos outros que vocês podem conferir no vídeo que eu mencionei agora há pouco, mas de todos esses aí, apenas um teve a honra de participar de uma edição do Rock in Rio. Ou melhor, 2, né? Porque ele também participou do Rock in Rio em Lisboa.
mesmo que ainda não façam parte do dia a dia da maioria das pessoas, cães robô têm se mostrado um conceito bem mais facilmente aceito e, convenhamos, né, menos assustador do que humanoides serviçais. É claro que existem diversos projetos de robôs humanoides, como por exemplo o Asimo da Honda, mas ao menos por hora eles não são algo que tem apelo comercial tão grande, ao contrário dos cães. E é claro que a gente já tem aí uma longa história de amizade com o melhor amigo do homem, né, os cães. Mas talvez a Sony também tenha dado um pequeno empurrãozinho e criado na gente uma certa memória afetiva com esse tipo de coisa. Em 1994, exatos 4 anos de decidir transformar um projeto de leitor de CD-ROM para Super Nintendo na maior plataforma de games do planeta, a Sony apresentou um pequeno cão robô que foi batizado de Aibo. Para quem não lembra, o Aibo era um cachorrinho tecnológico que tinha a incrível capacidade de interagir com pessoas ricas e também com curiosos de feiras e eventos. Sim, porque quando ele foi lançado ele custava 250 mil ienes, o que na época dava ali cerca de 2.500 dólares. Então, ou tu tinha dinheiro para comprar um, ou então só em feiras e eventos para tu conseguir ver um de perto mesmo. Ao todo foram lançados 6 modelos diferentes, sendo a última, batizada de ERS-1000, a mais sofisticada de todas e com um design mais refinado. Muito embora, pessoal, o design do primeiro modelo, pelo menos para mim, seja muito mais carismático e menos genérico. Digam aí a opinião de vocês. Mas independente dessa minha teoria aí ter algum fundamento, o fato é que atualmente diversas empresas oferecem opções de cães robô, como a N-Botics e a sua solução para inspeções inspiradamente batizada de Animal, que inclusive é utilizado aqui, né, no Brasil pela Vale do Rio Doce e também pela Petrobras. Além dela, a gente pode citar também a Unitree, que vende o modelo A1 para uso educacional e também o Go1 para uso profissional. Entre tantas outras, né, pessoal? Mas nenhum cachorrinho de lata ficou tão famoso quanto o Spot, né? Talvez pela forte campanha de marketing da Boston Dynamics, sempre em tom bem descontraído, e com certeza nos faz associar ele muito mais a algo divertido do que a algo puramente operacional ou até mesmo perigoso. Apresentado em junho de 2016, o Spot ganhou instantaneamente a mídia, já que na época ele era capaz de fazer coisas que nunca tinham sido vistas antes. No primeiro vídeo, por exemplo, ainda na fase de protótipo, ele apareceu ao lado de outros projetos da empresa e já era capaz de realizar diversas proezas dignas de um filme de ficção científica. Cerca de um ano depois, a Boston Dynamics publicou um pequeno vídeo de apenas 24 segundos com o título The New Spot, onde uma versão mais acabada dele aparece, para dar uma olhadinha para a câmera, depois dá meia volta e some de cena. Mas apesar de simples e curto, pessoal, esse vídeo aí já conta hoje com quase 60 milhões de visualizações, o que na época provavelmente foi o suficiente para que muitos donos de Aibo entrassem em crise. De lá para cá foram publicados diversos outros vídeos demonstrando as capacidades dele, como por exemplo subir escadas e abrir portas com o auxílio de uma garra mecânica, num belo e de certa forma preocupante exemplo de convívio em sociedade entre robôs. Quando eu digo preocupante, é porque nem mesmo o Spot se salvou do bullying, só que nesse caso não era nenhuma paródia, e sim o próprio pessoal da Boston Dynamics tentando atrapalhar ele enquanto ele tentava abrir a porta. E é claro que isso aí serve para demonstrar ainda melhor as capacidades do Spot, mas se algum dia esses bichos ganharem consciência, pelo bem da humanidade é bom que eles nunca vejam esses vídeos na vida. De qualquer forma, com tantos vídeos legais viralizando, incluindo um onde diversas unidades se juntam para rebocar um caminhão, até fica fácil, né, entender o tamanho do sucesso do Spot, e tudo isso antes do seu lançamento oficial. O vídeo de lançamento foi publicado no dia 24 de setembro. Porra do caralho. O vídeo de lançamento foi publicado no dia 24 de setembro de 2019 e mostra diversos cenários onde ele pode ser usado. E claro que apesar de todo esse marketing divertido, o propósito do Spot não é, né, divertir as pessoas, ou melhor, até pode ser se tu tiver cerca de 74 mil dólares disponíveis. Mas acima de tudo, ele é uma ferramenta de trabalho extremamente sofisticada e versátil, capaz de substituir humanos em tarefas perigosas, fazer diversos tipos de medições e inspeções com uso de equipamentos e sensores acoplados, realizar mapeamento de espaços e terrenos, monitorar sistemas críticos e, é claro, né, auxiliar na segurança de shows de rock.
Equipado com um sistema de câmeras de 360 graus com inteligência artificial, o Yellow, como foi batizado o modelo utilizado no Rock in Rio, realiza rondas periódicas para vigilância da área do evento. Além disso, ele conta também com uma câmera térmica e por isso um dos seus deveres vai ser observar o perímetro da lagoa e identificar ali eventuais intrusos tentando invadir o evento. E apesar disso aí já ser bastante coisa, o trabalho dele não para por aí não, pessoal, já que ele também possui sensores adicionais capazes de identificar situações de perigo, como o princípio de incêndios e até mesmo a presença de gases nocivos. Mas apesar dele poder transmitir todos os dados em tempo real para uma central via rede 5G e também poder operar de forma independente e automática, ironicamente ele tem sido visto circulado com a própria escolta de seguranças pessoais, né? Isso porque, apesar dele próprio ser uma ferramenta de segurança, trata-se de um equipamento extremamente caro e que poderia atrair a atenção de pessoas, digamos assim, um pouco menos desprovidas de cuidados com bens alheios. Em bom português, o que eles queriam era proteger ele do velho vandalismo, né, pessoal? E nessas horas aí, se ele fosse um pouquinho mais parecido com um T-1000 e menos com um Aibo, certamente conseguiria impor um pouquinho mais de respeito com esse tipo de gente. Mas o fato de ser fofo não impediu que ele servisse de inspiração para um dos melhores e mais apocalípticos episódios de uma das melhores séries da Netflix. Caso alguém aí ainda não conheça Black Mirror, eu recomendo muito dar uma conferida. Trata-se de uma série de ficção científica onde cada episódio conta uma história, geralmente ambientada num presente alternativo ou então num futuro próximo, e em geral relacionada a consequências imprevistas de novas tecnologias. Vê se não é o tipo de coisa que eu gosto de assistir. E como cada episódio é independente dos demais, ou seja, dá pra assistir na ordem que tu quiser, já mete logo aí o 5º episódio da 4ª temporada pra conhecer os cães robôs fofinhos que eles têm por lá. E uma coisa interessante a respeito dessa série aí, pessoal, é que tanto esse quanto outros episódios, eles conseguem se desenrolar e ser divertidos, mesmo que não nos passem muitas informações sobre a história. No caso desse episódio aí, por exemplo, né, muitos detalhes sobre como que a humanidade chegou naquele nível de desgraça, ou então sobre como os cães robôs foram criados, ficam a cargo da nossa imaginação, o que de certa forma funciona muito bem, sobretudo para pessoas como eu, que não tem muita paciência com aqueles primeiros minutos dos longa-metragens que só servem para dar contexto e apresentar os personagens. Geralmente eu pulo essa parte aí. Fiquem tranquilos que eu não vou contar o filme aqui pra vocês, mas só pra dar uma noção, a história começa quando a protagonista e mais 2 amigos chegam no galpão pra procurar algo que poderia ajudar a aliviar o sofrimento do Jack, que tava morrendo. Quem é que é o Jack e do que ele tava morrendo? Não importa. Depois disso eles entram no galpão, tomando cuidado para não fazer barulho, e quando finalmente encontram a caixa que procuravam, se deparam com a versão maligna do Spot que estava atrás dela, e a partir daí então a história começa a se desenrolar. O episódio foi escrito pelo criador da série, o Charlie Brooker, que teve a ideia justamente quando assistia vídeos dos projetos da Boston Dynamics no YouTube e achou que aquilo ali daria então uma boa história. E apesar de não ficar muito claro, né, de onde que vieram os cachorros, ela leva a gente a concluir que talvez possa ter sido algo relacionado a alguma guerra, no estilo Exterminador do Futuro, por exemplo. E um detalhe interessante é que originalmente haviam cenas de um humano operando o cachorro, incluindo aí uma cena em que o humano abandonava o posto de controle para dar banho nos filhos. E particularmente, pessoal, eu acho que essa cena aí teria ficado magnífica, cara, porque ela remete diretamente aos pilotos de drones de guerra, que também podem matar várias pessoas num dia de trabalho, lá no conforto do ar-condicionado, e no fim do dia pegar o carro e voltar para suas famílias, ou então ir no barzinho beber com os amigos. É uma coisa que faz a gente pensar, né? Sempre que se fala em robótica ou inteligência artificial, é quase impossível evitar que pelo menos uma pequena partezinha do nosso cérebro pense que, né, alguma coisa vai dar errado. Talvez seja influência de filmes como O Exterminador do Futuro, ou então de livros como Eu, Robô, mas se a gente pensar um pouco mais seriamente sobre o assunto, a gente vai acabar concluindo que, né, ao menos por enquanto, eu acho que a gente tem segurança. Para ser eficiente, o cão robô do Black Mirror age como se fosse de fato um organismo vivo e capaz de encontrar soluções criativas para quase tudo. Já o Spot, apesar de também contar com inteligência artificial e ser capaz de resolver problemas para os quais ele foi preparado, dificilmente saberia o que fazer ao se deparar com algo desconhecido. É claro que um dia essa tecnologia aí vai evoluir, mas ao menos no que depender da Boston Dynamics não precisamos nos preocupar, já que eles têm um forte compromisso ético de nunca utilizar seus produtos para fins bélicos. No ano passado, por exemplo, um grupo equipou uma unidade com um rifle de paintball para fazer uma ação de marketing e a iniciativa foi imediatamente condenada pela Boston
Boston Dynamics, que disse condenar o uso da sua tecnologia para promover violência, prejuízo ou intimidação. Infelizmente, por nosso azar, né, pessoal, outras empresas de tecnologia não pensam da mesma forma, como é o caso de uma empresa da Filadélfia chamada Ghost Robotics, que apresentou uma versão do seu modelo Vision 60 equipada com um rifle capaz de acertar um alvo a mais de 1 km de distância. Só que apesar dele poder operar de forma autônoma, ele é incapaz de, digamos, puxar o gatilho, por assim dizer, ficando essa decisão sempre ao encargo de um humano. Infelizmente, esse detalhezinho tranquilizador aí da tecnologia não nos passa assim uma segurança muito duradoura, já que para que isso mude, né, basta que alguém resolva mudar. E o problema é tão real, pessoal, que já existe até um nome para máquinas assassinas autônomas: LAWs. Sigla em inglês para Sistemas de Armas Autônomas Letais. Eu já publiquei aqui no canal um vídeo contando a história de uma arma desse tipo, pessoal, no caso um drone mesmo, né, desses voadores aí e tal, que engajou e executou um alvo humano por decisão própria. Foi a primeira vez que isso aconteceu e o linkzinho também tá aqui na descrição. E algumas armas, como o American Phalanx CIWS, que é um canhão de 20mm usado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, também é capaz de atacar automaticamente ameaças que se aproximem de navios de combate no mar. Então, né, pessoal, tendo visto isso aí, até parece que não é tanto neurose da nossa cabeça, né? Existe um risco de que as coisas de fato um dia saiam do controle. Felizmente, em paralelo com a tecnologia, a questão ética também tem se desenvolvido. Inclusive, foi assunto do último Fórum Econômico em Davos, onde foram debatidos limites e possíveis soluções para a questão. Mas por hora, né, pessoal, eu acho que ainda dá para manter a calma e assistir o finalzinho do Rock in Rio com tranquilidade, sem ter medo do nosso amiguinho Spot, que tá ali só fazendo o trabalho dele. Tá, beleza, gurizada? Esse aí foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de assistir os vídeos que eu deixei aqui embaixo na descrição, isso é muito importante porque muitos desses vídeos deram bastante trabalho e o YouTube simplesmente não entregou. E eu tenho divulgado esses webdocs aí que eu considero os melhores nos últimos vídeos que eu tenho postado, justamente para que vocês tenham conhecimento. Pode ser que alguns deles sejam muito interessantes para vocês, mas, né, como vocês não tinham noção que eles existiam, também nunca assistiram. Era isso, obrigado a todos por terem assistido até aqui. Não esquece de deixar aquele like, conferir a inscrição e nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço!